Estou respirando. Tudo bem? Vamos lá começar com o nosso caso. Então, nos capítulos anteriores, ela fez uma introdução digna de um livro só para a introdução, né? Só para ele. E agora a gente vai começar com o ateliê propriamente dito, que é o crime e o castigo. Então, estamos lá na página 77. Vamos embora. Escolhi este ateliê para abrir a série Ateliê Clínico porque ilustra a perfeição uma escuta clássica, centrada nas associações e na repetição de certas representações. Partimos de um caso banal de conflito conjugal e fomos surpreendidos. A atenção flutuante nos levou a um universo subjetivo bastante particular. Você, leitor, poderá acompanhar passo a passo nosso processo de descoberta. Verá que aos poucos fomos entendendo que essa paciente vivia atormentada pela ideia de que cometeu algum delito e pela necessidade de expiação da culpa. Daí o título Crime e Castigo em referência a Dostoiévski. Escolhi começar com este ateliê também por outro motivo. No capítulo 2, quando expus os pressupostos teóricos que embasam minha compreensão do objetivo de um trabalho analítico, falei em retomada ao processo de subjetivação. Usei como fio condutor a fórmula de Freud, modificada por Roussillon, onde era id super eu, a verdade seria o sujeito. Essa fórmula faz todo sentido para orientar nosso trabalho com o sofrimento não neurótico, como você já viu no capítulo 2 e vai ler em outros ateliês. No entanto, no caso discutido nesse ateliê, a paciente apresenta um sofrimento predominantemente neurótico. A ideia de retomar o processo de subjetivação continua valendo, mas com uma diferença. Aqui, mais do que elaborar e integrar os elementos do id e do super-eu, estamos às voltas com levantar o recalque, isto é, elaborar e integrar os elementos da fantasia inconsciente que precisam ser recalcados. Sim, o velho e bom recalque da sexualidade e seus efeitos da vida da paciente vão aparecer com todas as cores. No capítulo 2, a Analisa entendeu que, quando o analista trabalha com organizações não neuróticas ou sofrimento narcísico identitário, ele precisa criar no campo transferencial contra transferencial as condições para que o paciente consiga retomar o processo de simbolização primária, ou seja, integrar os elementos em estado bruto do id e desconstruir a identificação com o agressor do super-eu. Em Crime e Castigo, veremos que, para levantar o recalque, retomando assim o processo de subjetivação, o analista trabalha para criar as condições que possibilitam a simbolização secundária. Não vou discutir aqui a diferença entre simbolização primária e secundária. Falei muito sobre isso em outro lugar. Se você acompanhar estes outros ateliês, vai acabar entendendo essa diferença e como funciona na prática. O que eu queria deixar claro é que escolhi este ateliê não só porque foi um processo lindo, mas também para complementar o que foi visto no capítulo 2. E aí, enfim, ela começa com o caso. Primeiro encontro. Então, ela vai dividir os encontros os ateliês clínicos em 4 encontros que ela discute com os colegas um caso em específico. Então, ela vai percorrendo os 4 encontros e em cada encontro eles vão explorando os casos. Então, é como se a gente tivesse notícias do caso em sessões de supervisão, embora ela fale que os ateliês clínicos não são uma supervisão, né? Mas é como se ela tivesse assim, tá, até aqui a gente viu isso do caso, até aqui a gente viu isso do caso. Então, é essa proposta que ela traz. E aí, acho que é bem interessante quando a gente vai descobrindo com ela o que tem a ver. Eu acho esse livro bem interessante nesse sentido, porque no começo, quando a gente vai lendo, assim, à primeira vista, a gente vai achando um material todo confuso, assim como quando é como um paciente, né? O paciente chega e a gente tem aquela impressão de fica um material todo confuso, por que o paciente está dizendo isso? De repente o paciente vai dizer aquilo, e aos pouquinhos ela vai montando o quebra-cabeça da historinha do paciente no decorrer dos encontros. Então, acho que é importante a gente ir tentando entender como ela vai fazendo essas associações para que ela consiga construir o pensamento clínico do caso. E isso eu acho que eu vejo que é uma grande dificuldade nossa no começo, porque às vezes a gente escuta e não consegue construir pensamento clínico ou não consegue integrar as historinhas num quebra-cabeça que faz sentido. E aí ela mostra que não fazendo sentido o quebra-cabeça que ele começa a fazer sentido. Então, acho que esse é um ponto interessante. Mas vamos lá. Então, aí, primeiro encontro.
Deb, 40 anos, jornalista natural do interior de São Paulo. A colega que está trazendo o caso conta que Deb chegou de um modo curioso. Quis iniciar sua análise na época que ela atendia a sua prima. Ela lhe explicou que, por questões éticas, não poderia atender duas pessoas da mesma família. Deb decidiu esperar essa análise se encerrar e, durante anos de espera, encaminhou-lhe vários pacientes, o que indica a persistência dessas transferências. Aqui achei interessante um ponto. Vocês já repararam que às vezes um paciente faz transferência com a gente antes mesmo da gente começar a análise? Acho que esse é o ponto interessante que ela traz, né? A Deb era só a prima da paciente dela, mas por anos e anos continua apostando em indicar. E eu vejo muito isso nas questões das redes sociais. Tem gente, por exemplo, que começa a nos seguir e aí tem uma identificação, rola uma transferência tão grande que a pessoa só de seguir a gente nas redes sociais começa a indicar. E aí eu já recebi, por exemplo, vários pacientes que falam assim, eu fui indicada por fulana. Eu falei, fulana nunca fez processo de análise comigo, como é que ele está me indicando por aí? É que rola uma transferência tão grande que essa transferência, ela é prévia ao processo, ou às vezes prévia, ou às vezes até póstuma, né? Por exemplo, casos onde você termina o processo com uma paciente e esse paciente continua te indicando e dando notícias através das indicações que você fez sentido na vida dela. Por exemplo, algumas pacientes terminam o processo e você nem sabe se o processo foi válido, se não foi válido, se você contribuiu ou não contribuiu. Mas, de repente, aquela paciente que foi embora meio sem falar nada, indica uma pessoa. E aí essa pessoa chega no seu consultório e fala assim, você foi terapeuta da Ana. A Ana me falou muito bem de você. E aí, através disso, você consegue entender que, nossa, fez sentido o processo da Ana, porque ela continua me indicando. Então, quer dizer que ela foi embora, mas o nosso processo aqui foi válido de alguma forma. Então, achei interessante a gente pontuar esse ponto, né? Que a transferência existe antes e depois da análise. Ela continua acontecendo como uma força meio independente do processo, né? Achei interessante a gente pensar nisso. Mas, enfim. Fale, Vivi. Você comentando sobre isso, sobre essa transferência, depois que a pessoa sai, eu tive um paciente que ele encerrou o atendimento, né? E durante 6 meses ele ficou mandando mensagem para mim por questões assim de nota fiscal, né? E ele queria que eu ficasse. Ele achava que eu tinha feito nota fiscal errado e ficava mandando mensagem 6 meses. Ele não queria análise, né? Não. Aí eu mandei para minha contadora, né? E aí a contadora pegou e entrou em contato com ele, e aí apontou que faltava R$ 2 para, eu acho que era 2 ou R$ 1, porque a nota fiscal dele estava errada, né? E aí depois ele entrou em contato comigo e pediu desculpa e agradeceu, né? Mas durante 6 meses ele achou que a minha nota fiscal estava errada, então ele ficou mandando mensagem, e eu falei, não é possível, né? Tá certo, tá certo. E aí quando a contadora alguma coisa para ele que ele queria, talvez as respostas da vida dele que você não deu, era esses R$ 2, assim, era só o troco. Mas foi muito pouquinho, assim, que ele não conseguiu ver que estava errado ali, né? E aí a minha contadora apontou para ele, aí ele falou, ele ficou com vergonha, aliás, né? Porque como ele, por conta de R$ 1 ou R$ 2, ele entrou para a malha fina e ele não conseguiu perceber que os valores estavam diferentes, mas foi coisa muito mínima. Sim, sim, Mas é bem interessante isso, como às vezes o processo continua mesmo depois de terminar, né? Verdade. Mas vamos lá. Iniciada a análise, a paciente começa a falar de problemas conjugais. O material tinha sido previamente preparado para o ateliê. O marido é um encostado. Ela trabalha 12 horas por dia para sustentar a casa. Casamento morno, sem sexo. 1000 descrições do marido inútil, que passa o dia com a própria mãe, que só reclama dela e etc. Deb se queixa, mas não faz nada a respeito. E aí, achei interessante, né? Ele fala casamento morno sem sexo. E aí, quando a gente começa a pensar, assim, tipo, não tem prazer aqui nessa relação.
Só tem uma relação onde ela reclama, mas ao mesmo tempo continua. E aí a gente começa a pensar, né? Por que será que ela continua com esse marido, então? Se é morno, sem sexo, nem encostado, não serve para nada, por que tá? E muitas vezes a gente, né, na clínica, começa a fazer esses questionamentos, assim, né? De, ué, mas por que então a paciente só veio aqui porque tá com crise no casamento? É só separar, é só desistir da relação. E aí a gente começa a entender que não tem a ver só com esse marido, tem a ver com algum pontinho enroscado. Quando ela fala, ela se queixa, mas não consegue fazer nada a respeito, então quer dizer que tem algum ponto traumático aí nessa relação, né? Para descolar do conteúdo do manifesto, ou seja, né, o conflito conjugal, para descolar dessa queixa que ele traz, assim, a queixa aparente, e ir para outra queixa, começamos tentando entender quem esse marido representa na sua economia psíquica. E para acessar esse outro plano, precisamos ter alguma ideia sobre qual é a experiência subjetiva dela. Tem medo dele, medo de ele querer se separar e ela ficar sozinha, acha que apesar de tudo estar casada com ele traz algum benefício, ou seja, né, por que será que ela está nessa relação? Aí eles começam a fazer essas associações aí no ateliê. Em resposta, a analista diz que Debbie valoriza muito a ajuda do marido para cuidar da casa e das mães idosas dos dois. Como trabalha muito, não teria como fazer isso. Apesar dele ser encostado, é grata pela ajuda que recebe dele. Mas como predominam as queixas, é difícil entender alguém que descreve o inferno, mas parece não se importar por estar lá. Acho que é basicamente porque que as pessoas vêm para terapia, né? Falam do inferno, mas não conseguem sair ou mesmo não se importar de estar vivendo situações muito ruins, né? Na contratransferência, nossa colega se revoltava em silêncio com o que parecia ser submissão masoquista. Tinha vontade de sacudir a paciente para ela sair disso. No ateliê, passamos um tempo em torno desse tema, que afinal é tão comum na nossa clínica. Mas por algum motivo, essa linha de trabalho não me convencia. A gente estava girando em círculos. Ocorreu-me então fazer uma perguntinha básica. Foi quando o ateliê começou a ficar mais interessante. A partir daí, a analista abandonou o material que havia preparado e começou a trazer suas associações. O processo primário da analista é sempre o melhor caminho, o que nos levou a uma direção totalmente inesperada. E aí, a Marião pergunta, né? Você descobriu porque Debbie precisou ficar esperando por você durante os anos que você atendia a prima dela? E a colega responde que sim. Fez essa pergunta e obteve uma resposta estranha. Preciso de uma analista que não me dê moleza. Comigo tem que ser dura. De fato, a resposta é intrigante. O que será que ela quer dizer com isso? Por que precisa de alguém que não lhe dê moleza? Agora, enquanto escrevo, porque já conheço o resto da história, ocorreu-me que havia um outro motivo para ela ter esperado a prima terminar sua análise. A postura da analista. Para ela, foi muito importante a analista dizer que, por questões éticas, não poderia atender as duas pessoas da mesma família ao mesmo tempo. Quando a paciente fala, né, preciso de uma analista que não me dê moleza, comigo tem que ser dura, ela está comunicando para a analista como é que ela quer que a analista a trate. Então, ela está falando assim, você não pode me dar moleza, você não pode ser dura comigo. Eu vou te contar uma coisa muito errada que eu fiz e você não pode passar a mão na minha cabeça. Então, aí ela está dando notícias da relação transferencial que está se estabelecendo. E aí, aqui, por ela falar sobre dureza, a gente já pensa no superego, né? Não é alguma coisa com relação ao id. Me parece que tem mais notícias aí do superego. Vamos seguir para ver se é mesmo. O material sobre o casamento sumiu. Quando Debbie voltou a falar disso, pudemos entender por que, apesar de tudo, continuava casada. Não tinha nada a ver com uma submissão masoquista. A colega foi trazendo outros fragmentos, apresento-os já filtrados por minha escuta. Passei minha infância trancada no quarto, lendo e vendo TV. Minha mãe não me deixava brincar na rua. Da única vez que desobedeci, levei uma surra. Nunca mais desobedeci. Até hoje não me esqueço dessa surra. Desculpa, gente, minha tosse tá difícil. Eu deveria ter uns 8 anos. Estava no shopping com meu tio, que era um advogado famoso. Todos na minha família o respeitavam e o consideravam muito correto. Entramos numa loja chique de relógios e canetas. Quando ele pegou uma caneta que estava no balcão e a colocou discretamente no bolso, antes de comprar um Rolex. Meu tio, tão querido, tinha roubado. Desculpa.
Era um ladrão. Saí da loja em estado de choque. Fiquei muda até ele me deixar em casa. Depois disso, nossa relação nunca mais foi a mesma. A colega interrompe o relato do material clínico para dizer que, desde as primeiras sessões, uma imagem vinha à mente. Uma mulher desce ao porão da sua casa. O vento bate à porta e ela fica trancada lá dentro. Para a analista, o porão era o casamento na qual Deb estava presa. Peraí, gente, preciso tossir mais um pouquinho. Ai, meu Deus. Vamos lá. Então, aí ela fala, né, sobre não poder errar. Então, assim, erros não são permitidos. A mãe não aceitava erro, então tem questão parental aí com uma figura de autoridade. Ao mesmo tempo que tem uma frustração com um tio que ela admirava e vê ele roubando, e aí ela não consegue fazer nada. E tem essa imagem, uma imagem quase como sonho do analista, em que ela vê a paciente descendo e ficando presa no porão. Né? Então, quase como se fosse uma punição. O casamento que a Deb estava parecia uma grande punição. E aí a Marion fala, que intrigante, um porão. Bela imagem para o inconsciente. De algum jeito, a analista captou a autorrestrição de movimentos, já que está presa na própria casa. Desdobrando essa imagem, entendemos que é uma metáfora para descrever os mecanismos psíquicos defensivos, porta trancada pelo vento, que estão restringindo a liberdade da paciente. A metáfora traz também a demanda endereçada à analista. Me tira daqui. Algumas perguntas se impõem. Como será que ela foi parar lá? Restrição de quais movimentos? Como diz Ogden, o autor da imagem não é nem o paciente, nem a analista, mas o campo intersubjetivo constituído pelo inconsciente de cada um deles. Para nós, é como se a paciente estivesse contando um sonho. Sonhei que descia ao porão da minha casa para procurar um objeto perdido. Não sei como, bateu um vento que trancou a porta e eu não consegui mais sair de lá. Aqui é quase como se a analista tivesse... Acho que alguém ligou o áudio. É como se a analista... Deixa eu ver quem é. É como se a analista tivesse sonhado a continuação do inconsciente que é da paciente. Então, quando ela fala assim, me vem uma cena na cabeça, me vem uma cena em mente, essa cena não foi uma cena sonhada pela Deb ou tratada pela Deb. Foi como a analista estava se sentindo enquanto ouvia a Deb. Então, aqui é importante a gente pensar nisso, né? Que é algo quase como um inconsciente coletivo, se a gente fosse pegar, mas não é tão inconsciente coletivo, é quase como uma transferência de conteúdos inconscientes. Então, como se um conteúdo inconsciente da paciente fosse meio que caminhando através da transferência para a cabecinha da analista, e aí a analista pensa essa cena. Mas, é como ele fala, né? Isso não é nem da paciente, nem da analista, é do campo transferencial, é da relação. A relação constrói essa cena. É quase como se alguém tivesse introjetado essa cena na cabecinha da analista, né? E aí ela continua. A capacidade de mobilizar imagens e metáforas indica que o tecido representacional da paciente está suficientemente preservado. Enquanto escrevo, penso no processo de simbolização que começa a ser retomado. Para explicar os conceitos de simbolização primária e secundária, segundo o entendimento de Roussillon, propus uma analogia que ilumina a diferença entre esses dois processos. Para se produzir um pão, a matéria-prima mais elementar é a espiga de trigo. Para virar pão, contudo, ela terá de passar por dois processos tecnicamente distintos. Primeiro, será moída e transformada em farinha. É a simbolização primária. Transforma a matéria-prima psíquica, ainda em estado bruto, a primeira imagem psíquica, a representação da coisa. Depois, no segundo processo, a farinha é trabalhada e produz a massa que será assada para ser transformada em pão. É a simbolização secundária, transforma a imagem psíquica em linguagem.
Pois bem, a lembrança da surra que levou da mãe, o material sobre o tio ladrão e principalmente a imagem da paciente trancada pelo vento do porão da própria casa já configuram farinha, e da boa. São lembranças, associações, representações imaginéticas, cenas com características oníricas. A imagem que ocorre à analista está grávida de sentido. O trabalho a ser feito é de simbolização secundária. É o levantamento do recalque, como propôs Freud na interpretação dos sonhos. O sentido dessa imagem terá que nascer no campo transferencial. Aqui é como se ele falasse assim, tem várias cenas bagunçadas parecendo vários sonhos que não fazem sentido, mas tudo isso tem uma matéria-prima que foi traduzida na farinha, né? Então já teve uma transformação. Agora a gente vai pegar toda essa farinha e vai assar o pão, vai entender o que faz sentido, né, nesse bloco todo de coisas, né? E aí ela fala, precisamos lembrar que o sintoma, neste caso, de estar presa no porão, é sempre a melhor solução que o paciente conseguiu encontrar para resolver algum conflito. Qual seria o conflito? Ainda não sabemos, mas ter isso em mente nos ajuda a tentar a não tentar tirar ela do porão de fora para dentro. Ó, meu ato falho, né? Eu queria tirar ela. Sem passar pelo trabalho psicoclinicado. Ela vai sair sozinha quando puder elaborar algo a respeito do conflito que está na origem das limitações autoimpostas pelo vento. Então, estará em posição de decidir o que fazer com a sua vida, incluindo o casamento. Aqui achei interessante, né, quando ele fala, essa frase é bem conhecida, né, que o sintoma é tudo que o paciente consegue fazer para resolver algum conflito. Então, ela não está lá no porão como a única coisa que ela pode fazer na vida dela. Aquilo foi o melhor que ela fez da vida dela. E também, de sobremaneira, ficar nesse casamento, às vezes, é o melhor que ela consegue fazer com o conflito dela, enquanto ela não acessar o conflito real. Por isso que não dá para a gente ficar só falando, por exemplo, nesse caso, se a gente tiver uma escuta rasa ou uma escuta de psicoterapia, muito provavelmente o que a gente faria é ajudar a Deb a se separar. É esse o caso. Vamos ajudar a Deb a sair do porão, vamos ajudar a Deb a sair desse casamento. Mas não é. Porque o conflito dela não é ela poder sair ou não. É ela entender por que ela não sai, por que ela continua. E aí que a gente vai tentar entender o que existe ali, o que existe nesse sintoma. Quando ela fala, eu estou numa relação que eu não consigo sair, o problema não é sair ou não sair da relação, é eu não conseguir. Então, é importante que a gente escute isso, porque senão a gente tende a simplesmente fazer aquilo, né, de tirar a paciente de fora para dentro. Ah, você quer sair? É só fazer isso, né, advogado tal, fazer isso, fazer aquilo, mandar embora seu marido, não, conseguir ser estável financeiramente, pronto. Aí, é por isso que muitas vezes a gente dá exatamente a fórmula mágica, né, o pão prontinho para o paciente fala, mas eu não consigo. Mas eu não vou ficar aqui mesmo. Mas não é isso. Por quê? Não é sobre sair ou não, não é essa dúvida. Ela sabe que ela pode sair, ela sabe que ela pode ficar. O que ela não sabe é por que ela não pode sair ou por que prende ela naquele lugar, né? Então, acho interessante a gente pensar nisso. E aí ela fala, novos fragmentos clínicos. O irmão entrou em uma faculdade de medicina fraudando o vestibular. A irmã era homossexual e se mudou para longe da família para poder viver sua sexualidade como queria, mas morreu de câncer ainda bem jovem. Deb fez jornalismo e trabalha na redação de uma empresa verificando a fonte das notícias. E aí aqui eu anotei, né? Não antes de continuar o texto, enquanto eu estava lendo, eu fiz assim, o que tem a ver com a verdade? Então tem algo aqui que fala sobre fraude, roubo, mudar para longe para poder falar a verdade. Ela trabalha checando a fonte das notícias, então checando se tem plágio, etc e tal, ou se é fake news. Então tem uma relação com a verdade e a veracidade, a autenticidade dos fatos. Então eu diria assim, né, para a gente talvez tentar construir um enigma, se eu estivesse analisando essa paciente, eu provavelmente anotaria, por exemplo, no prontuário dela, qual é a relação dela com a mentira? Por que ela fica fugindo ou preocupada, ou se sentindo culpada com mentiras e coisas que transgridem aí a regra. Então, é aí que a gente começa um pensamento clínico, né? Quando a gente começa a entender assim, tá, então,
ela fala várias historinhas. O que essas historinhas têm a ver? O que tem a ver o irmão com a irmã, com o trabalho dela? Então, tudo tem a ver com alguma coisa sobre erro e acerto, mentira e verdade, crime e castigo, né? Então, tem a ver com essa relação. Então, aí a gente começa entendendo. Começa entendendo sem entender, porque a partir de agora a gente só tem perguntas, mas é aí que a gente vai entender, né? Estamos no processo de conhecer a subjetividade de Deb. Gosto de material vivo, pois à medida que o ateliê avança, vai ficando claro que não precisamos de muitas informações sobre a vida da paciente e sim de suas associações, das suas historinhas, relevantes por parte do analista. Como que ela enxerga a vida? Em que universo subjetivo ela vive? Como é o planeta que ela habita? Aí a Marião pergunta, a irmã que viveu sua sexualidade como queria morreu de câncer. O que Debbie acha disso? As respostas podem ser muitas, e cada uma de nós, e cada uma nos dá uma dica sobre quem é aquela pessoa. Por exemplo, Debbie poderia dizer, minha irmã teve o que mereceu, mas não, surpresa. Nossa colega responde que Debbie achava essa irmã o máximo. Era o próprio retrato de liberdade. Sabia ter prazer com a vida e não ligava para as convenções. Então, aqui a gente começa a pensar que a Debbie admira essa irmã, porque essa irmã não estava nem aí com nada e pôde viver o seu prazer. Diferente dela, que não vive o seu prazer, que fica trancada lá na casa com o marido. Então, aqui, a gente começa a ter notícia do recalque. Ela admira a irmã, porque a irmã não se recalcou. A irmã viveu a liberdade e a sexualidade dela de maneira plena. A irmã se livrou do porão, ela não, ela fica. Então, aqui a gente começa a entender qual que é a estrutura psíquica da paciente, né? Então, quando ela se sente culpada por fazer alguma coisa errada e, ao mesmo tempo, vê no outro um prazer que ela não consegue ter, a gente fala, eita, que carinha é essa do que está se construindo aqui, né? Então, a gente começa a ter notícias aí desse funcionamento, como a Marião diz, do neurótico mesmo, né? E aí, a Marião fala, ops, admira uma irmã livre enquanto ela está presa no porão. Interessante. Talvez gostaria de ser tão livre quanto a irmã, mas tem medo de acabar mal. E o tio correto que roubou a caneta? O que ela acha disso? Aqui já sabemos que, mesmo tendo só 8 anos, ela ficou chocada. Depois se afastou dele. Nesse ponto, nossa colega traz uma associação. Adoro essas associações no meio da conversa. Ajudam demais nesse esforço de ir reconhecendo quem é a pessoa, como ela vê o mundo e a si mesma. O tema do ateliê era a transgressão do tio. E ela se lembrou de uma historinha que traz uma transgressão de Debbie. Eu estava na sala de espera do meu ginecologista. O notebook da secretária estava aberto. Olhei para a tela e de relance vi que estavam marcando uma curetagem para B, uma amiga minha. Me senti péssima porque violei a privacidade de alguém. Eu poderia ter olhado para o outro lado, mas não olhei. Uma colega pergunta se podemos entender essa cena como relacionada à cena primária. Até poderia ser, mas tudo que vimos até agora no material clínico indica que ela está se sentindo culpada por ter feito algo errado. E não que está curiosa em relação ao que está acontecendo entre 4 paredes. Culpada e curiosa são coisas bem diferentes e remetem a funcionamentos psíquicos muito distintos. A associação da analista é maravilhosa porque traz mais um elo na corrente das representações que vão aparecendo. Assim como o tio, Debbie cometeu uma transgressão. Só que mesmo tendo sido uma transgressão mínima e sem consequências, diferente de um roubo, ela sente que cometeu um crime monstruoso. Vejam a angústia ligada às questões éticas. Tem tudo a ver com em querer uma analista ética, que não seja como o tio, que não dê moleza e que seja bem dura como ela, pelo crime monstruoso. Então, nossa colega traz mais uma linda associação. É sobre o que levou a paciente a ficar esperando que a prima terminasse sua análise para começar a dela com aquela analista. Debbie diz que acha que a prima se beneficiou demais da análise. Era uma esposa travada e submissa, que aos poucos começou a ter voz ativa. Dizia o que pensava e fazia o que queria. Então, é como se Debbie falasse assim,
A minha prima veio aqui e minha prima conseguiu sair do porão. Ela conseguiu se libertar. Ela conseguiu viver o desejo, conseguiu ultrapassar o recalque, né, a prisão, o porão. Então, você também vai conseguir fazer com que eu faça a mesma coisa. Apesar de você ser dura e não passar a mão na cabeça dos meus erros. Então, ela começa a dizer o porquê que ela está ali naquela cena transferencial, né? Então, a prima de Deb estava presa no porão e conseguiu sair. Agora, a gente entende que ela quisesse apenas essa analista e não outra. Sempre digo que um ateliê não é uma supervisão, é um espaço de integração teórico-clínico, ocasião para treinar a escuta analítica e desenvolver um pensamento clínico que nos ajude a conduzir uma análise. Como escrevi na introdução a este ateliê, ele nos deu a oportunidade de reconhecer e praticar o método criado por Freud em A Interpretação dos Sonhos. Retomo essa ideia. Como todos sabem, ele afirma que o sonho é a via régia para o inconsciente. Como assim? O que significa isso mais de 100 anos depois? Esse método, que continua sendo o modelo de trabalho clássico com a neurose, consiste em seguir as associações do paciente, tendo as imagens do sonho como estímulo. E quando o paciente não traz sonhos, não tem problema, porque hoje entendemos que tudo que o paciente fala pode ser escutado como um sonho, ou como vimos no capítulo 2, e ainda veremos em outros ateliês, como um pesadelo. E aí eu lembrei de um post que eu vi outro dia no Instagram que fala: histórias são sonhos contados em voz alta. Então é isso, quando os pacientes nos contam, né, as histórias deles, hoje eu quero falar disso, 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 ele está contando ou criando ou co-criando um sonho em voz alta, né? Então, por mais que o paciente não traga sonho, e hoje em dia muitos não trazem, assim, acho que é muito, na verdade, incomum que um analisante fique só falando de sonho. Acho que a gente traz muito mais da vida real, que é essa historinha em forma de sonho que o paciente vai contando, né? Então, achei interessante isso, pensar, não importa se o paciente não traz sonho, a história que ele traz é um sonho em voz alta. O que significa escutar o discurso do paciente como se fosse um sonho? Significa algo assim: sonhei que estava na sala de espera da ginecologista, o notebook estava aberto, e sem querer querendo, descobri que uma amiga tinha feito um aborto. Em seguida, meu tio foi me buscar e fomos a uma loja. Vi quando ele roubou uma caneta de marca, mas ele agia normalmente, como se tivesse certeza de que nada aconteceria com ele. Eu ficava chocada e sabia que não podia contar isso a ninguém. Tá vendo que aqui ela junta duas cenas que provavelmente a paciente trouxe em sessões diferentes, em dias diferentes, e transforma como se fosse um discurso onírico, como se fosse um discurso de sonho. E aí que ela vai conseguindo entender. Então, é quase para a gente ficar calma e tranquila, que é confundindo a história, que às vezes a gente consegue entender a história. Né? Então, é confundindo os elementos, coisas que a gente pega um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, vai pensando que a gente vai entendendo as coisas. Quando a gente faz um trabalho de ficar tentando entender de uma maneira muito racional e linear o que o paciente fala, geralmente não dá nada, não sai nada disso, né? Quando a gente começa literalmente a viajar, aí a gente começa a meio que entender. Então, a gente tem que fazer quase como um discurso de um caleidoscópio, assim, um discurso meio que... Sabe aqueles filmes que tem uns flashes? E um flash não tem nada a ver com o outro flash? E aí, a gente juntando esses flashes que o filme começa a fazer sentido. Acho que na análise, né, é um pouco assim. Quando a gente fica muito numa atenção concentrada, que não é a atenção flutuante, quando a gente fica muito, tá, ele falou isso, tá bom, tá, mas ele falou que a mãe morreu, foi em 1932 ou 1945, e que motivo tem isso, que razão vai fazer isso? Quando a gente fica muito focadinha em anotar exatamente os detalhes, os pontos, de uma maneira muito racional, a gente perde esse caráter da confusão onírica, que é esse caráter meio que do sonho. Então, por isso que a gente faz mesmo, né, a nossa técnica principal é a atenção flutuante, porque a gente tem que estar escutando, mas não tanto, escutando, mas viajando, escutando, mas tentando pescar quais os elementos das outras sessões, para daí começar a fazer sentido nesse sonho que a gente vai sonhando junto com o paciente, né? E aí ela continua. Estava falando de como o método analítico criado por Freud para interpretar sonhos continua valendo para o trabalho com pacientes predominantemente neuróticos.
O analista usa sua atenção flutuante até que sua escuta recorte certos termos e certos temas que se repetem. Veja só como isso funciona aqui. E aqui vai aparecer a grande cena do filme, né? Levou uma surra quando desobedeceu a mãe. Barra. O irmão fraudou o vestibular. Barra. Ela verifica a fonte das notícias. Barra. O tio correto fez algo muito errado. Barra. Ela quer uma analista ética. Barra. Ela fez algo muito errado. Ela quer uma analista que seja bem dura. A irmã livre acabou morrendo. Ela está presa no porão. A prima se libertou graças à análise. É quase como aqui a gente vai fazendo tipo um discurso psicótico mesmo, tá vendo? Que não tem nem vírgula na frase. É tipo uma série de ideias jogadas, mas é aí que a gente vai conseguindo entender, né? Então, a gente vai juntando as historinhas iguais do paciente até que a gente sonhe a realidade que ele conta de várias maneiras diferentes. Mas como ela falou, né? O analista usa da sua atenção flutuante até que sua escuta recorte certos termos e certos temas que se repetem. Então, a gente recorta mesmo como se fosse peças. E aí, a gente vai colocar as peças do quebra-cabeça e vai falar, essas são as peças aqui. Então, a surra do irmão, ela fala sobre notícia, sobre verdade, o tio fez algo errado, ela parece ter feito algo errado também, a prima se libertou, ela não consegue se libertar, então o que tem a ver aqui? E aí a gente coloca essas peças desse quebra-cabeça na mesa e a gente vai tentando entender, né? E aí ela fala, né? Onde é que tudo isso vai dar? Ainda não sabemos. Como mencionei, ainda estamos no processo de atenção flutuante, de escuta analítica. Ainda falta acompanharmos de que maneira tudo isso se organiza num pensamento clínico e como ele se reverte para a condução da análise. Temos um longo caminho até entender de onde vem tamanha angústia com questões éticas, como e por que ela está presa no porão, de que modo isso se atualiza na transferência e como intervir nas sessões. E aí ela fala, mais um material clínico. Meu sonho era trabalhar numa empresa de TI. Fiz uma seleção para uma vaga na empresa X e passei. Depois de vários meses, não tinham me chamado. Não sei se tinham parado de contratar. Perguntei a uma amiga que trabalha lá há muitos anos e ela foi falar com o chefe do RH, que é amiga dela. Logo me chamaram e eu comecei a trabalhar. Desde então, em vez de ficar feliz por ter realizado meu desejo, não tem um dia em que não fico em dúvida se fui favorecida pela minha amiga ou não. E aí que tá o sofrimento do neurótico, né? Nem quando a coisa que ele quer acontece, ele fica feliz. Ele arranja o sofrimento para sofrer. Isso é aquilo que realmente caracteriza o neurótico. O neurótico, até quando ele goza, ele sofre gozando. Vocês já repararam, né? Porque assim, eu queria tanto conseguir um emprego. Mas não consegui um emprego assim. Foi porque minha amiga me indicou, porque eu fui favorecida. Na verdade, eu não sou tão boa, né? Então, o neurótico sempre arranja um motivo para sofrer. Sabe aquele paciente que você dá uma solução, ele encontra 3 problemas. Aí você fala, prazer, neurótico. Você é um paciente neurótico, né? Porque tem gente assim. A gente não é assim, longe da gente ser assim, né, gente? São só os pacientes neuróticos, a gente não é neurótico de maneira nenhuma, né? Mas é importante a gente pensar sobre isso, né? Que tem uma culpa pela possível indicação. Então, ela traz esse ponto, né? Tem algo aí de a ver com o mérito dela não ter sido capaz, dela não ser suficientemente boa para conseguir a vaga, né? Imagina, né, Eli? A gente nada neurótica, né? Nem no meu sonho eu me identifico com a Deb. Imagina. Então, assim, né, na nossa escuta, Deb está dentro ou fora da lei? É mais do mesmo. Não é mais o crime monstruoso de ter violado a privacidade de uma paciente, mas um novo crime igualmente monstruoso, o de ter conseguido um emprego por meios questionáveis. Se ela foi favorecida, isso significa que ocupou indevidamente o lugar que seria de outra pessoa. Ela roubou esse lugar, igual ao tio que roubou a caneta. Uma colega lembra da fraude do irmão para entrar na faculdade de medicina. E sim, é um material que faz parte da mesma série psíquica. Deb tem medo de que descubram sua fraude e de que seja punida por isso. Mas, gente, vocês estão vendo que enquanto eu estou falando isso, eu estou aqui pensando e falando assim, tá, mas não são só esses crimes que Deb cometeu. Parece que tem um crime maior.
Parece que são pequenos crimes, quando ela fala, né? Ah, eu vi aqui a tela da secretária da minha ginecologista. Ah, eu não sei se eu fui aprovada ou não na vaga, ou se foi indicação da minha amiga. Aqui parece que ela vai dando pistas de que tem um crime muito grande que ela tem vontade de cometer, ou que, de alguma maneira, ela cometeu, e ela não consegue se perdoar. Então, assim, é quase como, porque eu não consigo falar do grande crimão, do grande crime, né? Eu vou falando dos crimes pequenininhos. Então, é assim que a paciente, às vezes, vai soltando. E assim também é que a gente vai vendo que a paciente está começando a ficar confortável na cena do vínculo, né? Para conseguir ir falando. Então, você vê que ela solta um crime aqui, depois ela fala outro crime ali. Eu ainda acho que a gente não chegou no chefão do Mário, né? Ela não falou do crime, do maior crime dela. Ela está dando pinceladas de crime, né? É isso mesmo, Tati. Tá construindo beiradas para falar do grande crime. Né? Então, ela tá pincelando. E aí, é aí que a gente, às vezes, tem que pensar se a gente chegou no grande enigma ou se a gente só está rodeando. Porque, às vezes, na construção do pensamento clínico com o paciente, a gente fica rodeando, a gente dá algumas voltas, a gente sabe que tem algo ali, mas a gente ainda não chegou no chefão. A gente ainda não chegou no grande enigma, né? Então, é por isso que a gente tem que ter paciência, insistir, continuar juntando peça, porque é na continuidade que a gente chega no chefão do Mário lá, né? Vamos embora. Alguém pergunta, quem são eles que vão descobrir a fraude? Calma, já vamos chegar lá. Estamos começando a adentrar no planeta que ela habita. Conseguimos identificar sua angústia, que tem horror à ideia de como ser como um tio, ter cometido um crime e esse crime ter ficado sem punição. O ginecologista não ficou sabendo de nada, ela continua trabalhando na empresa X e está indo muito bem. Há momentos em que Deb não sabe se cometeu ou não uma infração. Foi favorecida ou não. Ou então, comete uma infração sem querer querendo. A tela do notebook estava aberta e ela leu. O fato é que ela carrega uma culpa da qual ela não consegue se livrar. Ela também não consegue entender se ela é totalmente culpada ou não. É quase como se ela falasse assim, eu cometo crime? Ou será que é só uma ideia pela minha cabeça que não tem a menor pretensão de acontecer? Né? Então, ela fica meio nesse lugar ambivalente. Eu tenho que ser muito punida. Se cometi, eu tenho que ser muito punida. Mas eu nem sei se eu cometi. Às vezes eu acho que cometi, às vezes eu acho que não, né? E aí, aqui, né, eu escrevi, né? A analista ética seria alguém para além de tirar ela do porão, ou dar uma punição adequada. Eu fiquei pensando se ela foi procurar uma analista tão boa para tirar ela do porão ou para manter ela no porão, como um lugar de punição mesmo, como um lugar de castigo, né? Que punição seria essa? Ficar no porão, ficar nesse casamento? Acho que por isso que ela procura uma analista tão dura. Não necessariamente para livrar ela do porão, mas para fazer com que ela continue no porão. Então, às vezes, a gente procura essas figuras, né? Nesse caso, por exemplo, me parece que ela está procurando uma figura super egóica. Ela não quer ser livre, ser liberta do porão e falar, você está livre, vai lá viver que nem sua irmã. Não, ela quer continuar no porão, ela quer a punição. E ela se sente errada. E ela, enquanto ela não entender se ela fez ou não fez, se ela errou, se ela não errou, se ela é culpada, se ela não é culpada, ela vai continuar no porão meio que cumprindo custódia. Sabe quando os pacientes estão presos aguardando julgamento? Parece um pouco isso, né? Como ela não sabe se ela cometeu ou não, se ela errou ou não, ela fica lá na prisão que ela mesma criou por salvaguarda, só para não ter prejuízo, precaução, né? E aí a Marion fala, de que culpa se trata? O que foi que ela fez? Ou pensa que fez, ou tem medo de que pensem que fez, de tão errado. Fazendo referência ao interesse dela por fake news, notícias mentirosas, uma colega do ateliê pergunta se ela não sentiria culpa por ser uma fake news. Pareço ética, mas não sou. E sim, faz sentido. Outro colega levanta uma hipótese nova muito importante, porque nos encaminha em direção a um pensamento clínico. Ela vive num planeta no qual é preciso expiar a culpa. Fico muito feliz quando surge essa ideia.
que nos remete diretamente ao começo do ateliê. Deb quer uma analista que seja bem dura com ela. Para quê? Justamente para espiar a culpa. A dimensão da transferência começa a aparecer. Então, quando ela fala sobre espiar a culpa, ela fala sobre, ela quer alguém que a julgue, para ver se então ela está certa ou está errada. Como ela não consegue entender se ela cometeu um crime sim ou não, ela precisa de alguém mais duro para julgar. Sim, cometi, não cometi. Então, ela fica procurando esse lugar de júri, né? De julgamento, né? Aí a Marion fala, e afinal, ela cometeu um crime. Alguém apresenta a ideia de que ela seja cúmplice de um crime. Ela não impediu o tio de roubar a caneta, mas o material não confirma essa hipótese. O que sabemos é que a criança que ela sabia que aquilo não era correto e ficou chocadíssima. Ficou muda até chegar em casa, não se aliou ao tio de jeito nenhum. Mas também não se alinhou contra ele, né? Então, assim, ela não concorda, mas ela também não fala, viu, moço, aqui da loja, meu tio roubou uma caneta. Então, me parece que é essa a dúvida. Se eu não falei nada, eu sou tão culpada quanto? Sabe aquela coisa do crime que consente, né? Outra colega pergunta se a culpa tem a ver com a amiga que intercedeu para que ela fosse chamada na empresa X. Por que intercedeu? Queria favorecer a paciente? Tratava-se de alguma troca de favores? Mais uma vez, o material clínico não sustenta essa hipótese. Ela passou na seleção. A empresa não a havia chamado por alguma desorganização interna e ela não foi favorecida, até que se prove o contrário, né? Mesmo assim, aos olhos de Deb, talvez a amiga tenha favorecido, talvez ela esteja lá de forma ilícita. Talvez o rival, que competiu pela mesma vaga, vá reclamar seu lugar. Talvez possam descobrir a fraude e ela será punida. Lá atrás, alguém perguntou, quem são eles que vão descobrir a fraude? Agora já dá para responder. Eles é o super-eu extremamente rígido na neurose obsessiva. Ele censura Deb por ter conseguido o emprego de um jeito supostamente ilícito. Censura por ter lido a tela do computador da secretária. Mas vejam, a rigor, estamos numa zona cinzenta. A amiga ajudou, mas Deb tinha passado na seleção. Ela leu o que estava na tela, mas foi negligência da secretária, não foi culpa dela, né? Contudo, o super-eu a censura como se fossem crimes inafiançáveis, e ela fica morrendo de culpa. É nisso que o super-eu é extremamente rígido e inflexível. Poderia deixar passar duas transgressões que não chegam a ser verdadeiras transgressões, mas ele não deixa passar nada. Nesse contexto, faz sentido a paciente querer uma analista que seja dura e não deixe passar nada. Um parêntese para trazer um comentário que fiz no ateliê e que apresentei no primeiro capítulo dessa série. Lá eu dizia que para integrar teoria e clínica, precisamos achar a teoria na clínica. E que, no espaço limitado de 4 encontros, o ateliê propõe exatamente essa experiência intelectual e emocional. Vejam só, há 1000 anos estudei alguma coisa sobre o super-eu rígido obsessivo. O conceito estava lá. Era um saber intelectual colado nas páginas do livro. Mas nesse dia ele saiu de lá e veio para o mundo. Ele se tornou um conceito vivo, um saber encarnado no meu ser psicanalítico, um instrumento de trabalho. E aqui fiquei pensando, né, que a gente nunca sabe quando a gente vai usar o que a gente está estudando hoje. A gente nunca sabe quando a gente vai usar. Mas o quanto é importante que a gente confie que no tempo certo a gente consegue usar aquele conteúdo que a gente estudou para alguma coisa, né? Eu tinha um professor que falava sobre a gente ser acumuladores da teoria. E aí, acho que é para a gente pensar nesses casos mesmo. Sabe aquelas pessoas que acumulam coisas? E aí você pergunta para a pessoa assim, por que você guardou isso aqui? Aí a pessoa fala, é um descascador automático de alho para descascar alhos verdes do Alasca, do Himalaia. E aí você fala, cara, mas quando é que você vai usar isso? Talvez um dia eu precise. E aí a pessoa pega aquilo e guarda em algum lugar, numa gaveta, e ela nunca precisa. Via de regra, sim, ela nunca precisa, né? Mas, dado algum momento, por alguma coisa, surge o alho negro lá do Himalaia, ela fala, descascador, eu já guardei isso em algum lugar, então isso pode ser usado para alguma coisa. Então, acho que é importante a gente pensar que quando a gente vai estudando a teoria, principalmente quando a gente vai estudando a psicanálise,
Nem sempre a gente estuda um ponto X para fazer sentido com o caso X, para a gente entender um conceito X. Até porque as coisas não são tão simples assim, né? A gente vai meio que entendendo na continuidade, a gente vai sendo acumulador de conhecimento, a gente vai lendo algumas teorias e a gente vai guardando em algumas caixinhas registradoras aí do nosso inconsciente. Vai que um dia a gente precise, né? Exatamente, Tati, não é linear, né? Vai que um dia a gente precise dessa teoria. Nesse caso, ela leu sobre o funcionamento rígido do neurótico obsessivo, né? O funcionamento rígido do supereu, e aí fez sentido para ela usar aquilo. Por isso que a gente nem sempre sabe por que a gente está estudando as coisas, né? A gente está aqui, por exemplo, lendo o caso de Deb, e talvez vocês tenham algum caso aí de um paciente neurótico obsessivo que lida com um supereu muito cruel e que talvez tudo isso vai ajudar a gente a entender um caso de um paciente de vocês. Talvez vocês não tenham. E talvez vocês não tenham hoje, mas vocês vão ter daqui 6 meses. E aí, daqui 6 meses, vocês vão lembrar daquilo que a gente conversou hoje, né? Então, acho que faz sentido a gente pensar nesse lugar da gente ir acumulando teoria. Né? Nem sempre faz sentido no hoje, mas vai fazer sentido em algum momento. E aqui, acho que a gente termina só a página 90 e aí a gente para a gente continuar na semana que vem, tá? Esse conceito estava lá, nos livros, para ser encontrado, mas nós precisamos criá-lo a partir da nossa experiência clínica. E foi o que aconteceu. A experiência intelectual e emocional que mencionei é de dar de cara com ele na clínica e perceber que era esse o conceito de que precisava para dar sentido àquilo que estava escutando. Sem ele, a massa de material clínico continuaria como uma massa de material clínico. Esse conceito ilumina a clínica e a clínica torna esse conceito vivo. O momento no qual os participantes do ateliê, inclusive eu, integramos teoria e clínica tem para mim um valor estético e me emociona. Nunca mais vamos esquecer dessa experiência. Eu, pelo menos, não vou. Não sei se para o leitor que me acompanha, a experiência é tão viva como quem participou. Espero que sim. Voltando ao dito cujo. Esse supereu é rígido e chato, mas não é bobo. Ele sabe que, de alguma maneira, que ainda não está clara, ela tem culpa no cartório. Contudo, ele se engana em algum ponto. Não se trata de um crime real, e sim de uma transgressão ligada a uma fantasia inconsciente. Mas ainda temos chão pela frente para chegar lá. Pausa para falar da diferença entre supereu obsessivo, neurótico, e um supereu cruel, psicótico. A rigidez do primeiro está relacionada à experiência de limpeza, pureza, asepsia moral e um comportamento irrepreensível, tipo Maria Imaculada. Ele tem horror, angústia ao pecado, à sujeira e à transgressão. O supereu neurótico censura o eu pelo que ele fez. É completamente diferente do supereu primitivo, que cai matando e odeia o eu pelo que ele é. Para o supereu cruel e primitivo das organizações não neuróticas, esse eu nem deveria existir. Aqui ele faz uma diferença, né, de como o supereu se apresenta no funcionamento neurótico e no funcionamento psicótico. No funcionamento neurótico, né, o neurótico, ele precisa lidar com a culpa. O neurótico sempre acha que fez alguma coisa errada. Então, é como se o eu do neurótico estivesse sempre errado e tivesse que ficar reparando até ficar tão limpo, tão perfeito, tão íntegro, sem defeitos, zero falhas. Então, ele fica buscando isso, fica buscando a perfeição. É isso que, às vezes, a gente fica nesse lugar obstinado à perfeição, né? O neurótico funciona desse jeito. Já o psicótico, não. O psicótico quer aniquilar. Ele não quer que o eu exista. O eu, ele é péssimo. O eu não deveria existir. Ele quer eliminar o eu. Então, um quer reparar e sente culpa, e o outro odeia a tal ponto que quer matar, quer fazer com que não exista mais. Por isso que o psicótico, né, inventa uma nova realidade, porque ele não quer que aquela realidade aconteça, ele quer substituir a realidade, quer substituir o eu. Ao passo que o neurótico só sente culpa pelo eu ser sempre errado e quer fazer ele se tornar perfeito. Aí ela fez aqui só um adendo para a gente entender um pouquinho de estrutura, não sei se fica claro para vocês, mas acho que é importante pensar nessa diferença, assim, de como o neurótico e o psicótico reage e integra o eu e o superego. Fez sentido, gente?
Vocês estão achando do caso? Gostaram, não gostaram? Estão achando legal a gente construir esse pensamento junto com ela, achar as historinhas? Fale ali. Nossa, quando eu li o livro, eu cheguei nessa parte desse caso, meu, fez muito sentido, me ajudou tanto com o caso que eu dei na primeira, parecia que ela estava ali traduzindo tudo que estava acontecendo, assim, foi muito, e é muito rico, assim, pensar os ateliês, essas palavras que os pacientes vão repetindo, que vão aí, a pensar nesse quebra-cabeça, né, assim, tem feito muito sentido. Sim. Acho que cortamos, né? Alguém tá ouvindo a Elisa? Eu não tô. Não, acho que cortou. Eu acho que também faz muito sentido, né? A gente vai pensando na Deb e a gente vai pensando em outros pacientes, em outros recortes, né, que fazem essa... Como a gente chega lá? Eu acho que é exatamente isso, assim, que eu quis propor, né, quando eu pensei no Entre Linhas, que é a gente pensar como é que a gente entende os casos nas entrelinhas do que os pacientes estão dizendo. E aqui ela faz justamente isso, ela fala justamente isso, né? Como é que a gente entende a estrutura, ou como é que a gente entende a queixa do paciente através das historinhas, das entrelinhas, né? Então, é bem interessante, né? A Lu falou que é uma ideia para a próxima leitura do livro Neurose, Psicose e Perversão. Acho que pode ser um dos pontos, mas eu gostaria mais da gente ficar, né, aí pelos outros livros, não ler Freud na veia. Acho que ler Freud na veia a gente já lê em outros lugares. Acho que a gente pode ir trazendo outras historinhas, né? Talvez a continuar com a Marion, ou talvez a gente encontrar outro livro, né? A Tati está falando, estou aproveitando tanto que mudou minha atenção na clínica. Júlia, Tati, como é que é isso? Me fala. Tá me escutando? Não. É que a criança acabou de chegar da creche aqui, mas Não, eu tô amando, de verdade, porque eu percebo assim que eu começo a prestar mais atenção nas historinhas que os pacientes contam, e aí na minha cabeça eu até consigo imaginar, eu fico desmembrando toda a história igual ela faz. E eu tô amando. Por é mim, muito a gente continua interessante, todos né? os ateliês. A gente fica meio hiperfocado nisso, né? Que eu tô falando de historinhas, porque eu também, né, dando supervisão para as meninas, às vezes agora eu só consigo dar supervisão explicando o caso pelas historinhas. E aí eu falo, ai, que coisa, eu tô hiperfocada na Marion, né? Eu tô muito presa em como ela entende os casos. Mas é isso, como a gente vai lendo e vai gostando e vai fazendo sentido, a gente meio que começa a explicar através disso, né? Então é quase como se a gente ligasse tipo um alerta, um radar. Aqui tem historinha, aqui tem historinha, aqui tem entidade, aqui tem repetição. É quase como se a gente abrisse mesmo. E aí a gente começa a enxergar. E aí aquilo que ela fala, que ela fica super animada quando ela consegue integrar teoria e prática, eu acho que é esse o nosso principal ganho, né, Tati? Assim, porque eu vejo muito isso, assim. Quando agora eu estou escutando um paciente e falo, aí tem uma historinha, aí tem uma entidade, aí tem coisa, aí a gente começa meio que a associar e falar, aqui tem teoria, aqui tem teoria, aqui tem teoria, aqui. E aí a gente fica muito feliz e animado quando a gente consegue ver, porque deixa de ser um falatório, deixa só de ser o paciente falando, e a gente começa a fazer análise, e a gente fala, conseguindo fazer análise, né? Estamos conseguindo analisar o paciente, e acho que esse realmente é um ganho muito, muito interessante, assim, que eu acho que o livro está ajudando bastante, e através das nossas discussões a gente está ajudando bastante, assim, eu estou super, super feliz. Mas então tá. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então, gente, boa sexta-feira para vocês, bom sextou. Desculpe as minhas mil tosses. Espero que a semana que vem eu esteja melhor, né? E a gente se vê semana que vem, começando pela página 91, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau.